No início do século XXI, com o advento da popularização da internet e de sites como o YouTube, estamos sendo bombardeados com a divulgação de diversas filmagens, antes restritas a alguns poucos programas de TV, que mostram uma face antes pouco conhecida do fenômeno ufológico. Alguns desses vídeos são legítimos, outros bem sensacionalistas, onde se misturam elementos reais e genuínos, com outros que são seguramente discutíveis. Um exemplo é o vídeo de um suposto interrogatório feito na Área 51, onde vemos um ser extraterrestre. Meu nome é Marcelo e venha comigo agora descobrir o que os ufólogos acham desse suposto interrogatório. Em 14 de abril de 1997, a rede norte-americana de televisão Fox divulgou este filme secreto que ficou sendo conhecido como a entrevista com alienígena. Sua divulgação deu-se graças a um contrabando de material secreto de dentro da Área 51, feito por um ex-agente de segurança daquela instalação. A principal característica deste filme é a presença de um alienígena vivo colocado sob um verdadeiro e meticuloso interrogatório. Essa filmagem teria sido vendida a uma companhia de produções de vídeo da Califórnia por um indivíduo de nome fictício, Victor. Esse misterioso personagem afirmou fazer parte do quadro de pessoal de uma das instituições que operam na Área 51. As imagens dessa filmagem mostram um ser aparentemente de estatura baixa, com uma cabeça desproporcional ao corpo, contendo grandes olhos escuros, muito semelhantes aos alienígenas chamados de cinzentos ou greys. O ser é colocado na parte posterior de uma mesa, onde no lado oposto se encontra um indivíduo que o interroga, talvez um militar. Segundo Victor, a pessoa que interrogava o ser, na verdade estava tentando se comunicar telepaticamente com ele. No início, o ser aparenta ser calmo, mas subitamente começa a ficar agitado, talvez pelo nervosismo da situação. Nesse instante, se aproximam dois homens que parecem ser médicos, com a aparente intenção de ajudar o ser. Logo depois, a cena é interrompida bruscamente. O que os ufólogos pensam sobre esse vídeo? Michael Hesemann é um antropólogo, ufólogo e jornalista. Ele diz: quando vi o filme pela primeira vez, em abril de 1996, em Los Angeles, fiquei verdadeiramente chocado. Durante sua exibição, olhei atentamente o ser nos olhos e a primeira sensação que tive foi de que me encontrava na frente de uma criatura consciente e não um simples boneco. Um ser com sentimentos, emoções e um estado de depressão e tristeza. Certamente, na qualidade de cientista, devo manter uma posição cética e só posso dizer que não sei se o filme da entrevista com alienígena é real ou não. Talvez não saibamos jamais. Mas certamente, se fosse falso, mereceria um Oscar pelos efeitos especiais que apresenta. Seja como for, o que eu retive de mais interessante foi a circunstância em que o filme foi feito. Segundo o misterioso personagem que o furtou, o vídeo teria sido registrado no mês de janeiro de 1990. O ser entrevistado é muito semelhante a uma entidade encontrada após a queda de um UFO, acontecida em junho de 1989, no deserto de Kalahari. Vi a notícia pela primeira vez em fins de 1989, quando encontrei um jovem que declarou ser um agente secreto da África do Sul e que me entregou alguns documentos reservados. Eles continham um relato referente à queda e à recuperação de um UFO, em maio de 1985, nas proximidades de uma base da Força Aérea da África do Sul, no deserto de Kalahari. Ali, um grupo especial da Aeronáutica Sul-Africana, reunida no local da queda, recuperou 2 seres alienígenas, ainda vivos, sobreviventes dos destroços. Esses seres teriam sido transportados para uma base aérea em Pretória e de lá transferidos a bordo de um avião Galaxy C-5 para perto da base aérea de Wright-Patterson, nos Estados Unidos. Em seguida a esses fatos, segundo o ufólogo e coronel norte-americano
Wendell Stevens, os alienígenas foram levados diretamente para a Área 51. É por isso que temos o conhecimento de duas entidades extraterrestres semelhantes àquela do filme, sendo mantidas cativas em nosso planeta. São as que foram transferidas para White Patterson e depois para a Área 51, onde se encontram até hoje. Whitley Strieber é um escritor premiado, contatado e conferencista de renome internacional. Ele diz: "Este é um vídeo muito interessante, embora ainda não tenha sido provado como autêntico. O filme é atroz, se verídico, porque mostra que nossos militares estão envolvidos na captura, manutenção e morte de entidades vindas de outros mundos da Terra. O que acontece nesse vídeo é terrível. O alienígena parece claramente em estado de sofrimento e, ao invés de ajudá-lo, parece que os médicos e militares o cercam para remover o material que sai da sua boca, como se fossem meras amostras biológicas para exames. Parecem totalmente diferentes ao seu estado de saúde. De qualquer forma, ainda não tenho uma opinião definitiva sobre a sua autenticidade. Quero dizer, porém, que as imagens pareceram reais. Mesmo assim, independente do fato do filme ser real ou não, o gênero humano deve estar ciente de que é chegada a ocasião de podermos entrar no cosmos pela porta da frente." O coronel Philip Corso, que narrou suas experiências com material de origem extraterrestre no livro O Dia Depois de Roswell, disse que quando os militares perguntaram aos nossos visitantes por que demonstravam tamanho interesse por nós, eles responderam que estávamos a um degrau de herdar um novo mundo. Vale dizer que se conseguirmos suportar viver o peso dessa verdade, e se tivermos força para aproveitar essa ocasião proporcionada pela aproximação de extraterrestres, poderemos estar prestes a viver momentos verdadeiramente inesquecíveis para toda a humanidade terrestre. Mas nada virá de graça. Tudo terá que ser conquistado. Devemos preencher o vazio entre nós e os mais profundos níveis de realidade do universo. Se começarmos a andar nesse caminho, teremos que saber desfrutar o que nos oferece os visitantes e assim nossa civilização penetrará no cosmos. Robert Dean é um conferencista e ex-agente da OTAN. Ele diz: "Quando comecei a assistir à filmagem, ponderei que poderia se tratar de uma farsa. Era grande essa possibilidade, pois sei que o nível dos artistas nesse campo é extremamente avançado em termos de efeitos especiais. Hoje, Hollywood pode realizar coisas extraordinárias, mas enquanto observava a entrevista, fiquei profundamente chocado com o impacto e com a força do que estava vendo, e imediatamente concluí que era real. Há um bom número de razões para me fazer crer em sua autenticidade. Primeiramente, é claro que Victor não havia trabalhado sozinho. Deve ter tido um parceiro, um colega de trabalho, alguém profundamente envolvido no processo da entrevista e que o havia ajudado a levar o filme para fora da Área 51. Em casos do gênero, não é possível para um homem apenas entrar, pegar o filme e sair de uma base militar como aquela. Não funciona assim. Também é importante compreender que existe uma boa possibilidade de que toda operação não tenha sido acidental, mas que seja o resultado de uma ação ilegal em prejuízo de alguém. Passei muitos anos da minha vida e carreira militar a serviço do governo e de agências reservadas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, para entender o que seja um vazamento de notícia, seja ele acidental ou planejado. O fato de um filme ter sido roubado na Área 51, levado para fora das instalações e divulgado, é caso pensado. Além disso, a base não é o único local nos Estados Unidos ou no planeta inteiro onde são mantidas entidades extraterrestres, mas todas têm segurança exemplar. Já vi as mais diversas circunstâncias envolvendo extraterrestres cativos. Às vezes, as situações são agradáveis para os seres, noutras não. Os alienígenas podem estar conscientes e cooperativos, mas nem sempre. No caso da filmagem em questão, observe que a entrevista com o alienígena
não foi livre e espontânea. Embora algumas pessoas não tenham encontrado nada de errado neste vídeo, no entanto, existem alguns indícios que poderiam comprovar que a entrevista alienígena não passa de mais uma fraude. Aqui estão 5 indícios que podem nos esclarecer ou nos fazer duvidar sobre a autenticidade deste vídeo. Em primeiro lugar, é surpreendente que uma entrevista com um ser extraterrestre esteja acontecendo no escuro. Victor afirmou que a sala foi mantida no escuro de propósito, para a comodidade do alienígena, mas é estranho notar que ele não parece se incomodar quando um dos médicos lança uma luz de uma lanterna bem no seu rosto. Em segundo, nada além da cabeça e uma pequena parte dos ombros do ser são vistos no vídeo. Caso algo tão extraordinário assim acontecesse, não seria mais sensato filmar todo o corpo da criatura? Em terceiro, o movimento da cabeça do alienígena era muito parecido com o de um fantoche. Embora exista um conhecimento limitado sobre os movimentos musculares dos alienígenas, a movimentação deste ser na entrevista parecia muito mecânica e longe de ser natural. Em quarto, na última parte do vídeo, quando o alienígena parece estar passando mal, 2 homens, supostamente médicos, correm para examinar o ser. Tudo o que eles fazem é segurar a cabeça e tentar olhar para o orifício da sua boca. Todo o gestual dos médicos parecia muito artificial e certamente não parecia ser a forma usual que médicos reais examinariam seus pacientes, especialmente se este fosse alguém de outro mundo. Em quinto, observe a semelhança entre o alienígena da filmagem e este boneco de um alienígena que foi criado para a série de TV norte-americana Dark Skies. De acordo com ex-agentes de serviços internacionais de inteligência que tiveram acesso àquela base, seres e naves são mantidas em instalações e laboratórios subterrâneos, onde cientistas terrestres trabalham muitas vezes em conjunto com os alienígenas. A entrevista é um documento que mostra ao mundo, pela primeira vez, o que seria um extraterrestre. A criatura é apresentada como um cientista de outro mundo cativo na Área 51. Enquanto é óbvio que os ufólogos estão divididos quanto à sua autenticidade, o documento tem um impacto marcante. No entanto, especialistas garantem o extraterrestre apresentado é apenas um entre dezenas que o governo dos Estados Unidos conserva ou já conservou sob cativeiro, como fonte de informação e tecnologia. É difícil saber ao certo, mas há indícios de que o governo tenha capturado pelo menos 3 dúzias de seres extraterrestres nas últimas 5 décadas.